E eu que cheguei em casa e topei o meu cunhado deitado na minha cama. Já levei um baita susto e já fui ficando nervosa com aquela situação. Fiquei muito estressada, já fui perguntando pra ele como ele tinha conseguido entrar dentro da minha casa, que ele não tinha chave da minha casa. E também perguntei quem deu liberdade a ele pra estar deitando na minha cama. Antes que ele pudesse responder, veio o meu marido lá da sala. Tentando explicar a situação, já fui logo falando pra ele: você viu onde feliz o seu irmão tá deitado? Eu não sei quem deu liberdade a ele pra ficar deitando na nossa cama. Meu marido falou pra mim me acalmar e disse que não precisava de escândalo, que sim, que ele tinha visto onde o irmão dele tinha deitado e que foi ele que deixou ele deitar lá e que ia me explicar o que estava acontecendo. Eu fui logo falando pra ele: pode explicar rápido o que tá acontecendo, que eu tô perdido sem entender nada aqui. Ele contou que o irmão dele havia se separado da mulher, que ele não tava muito bem, que ele tava arrasado com a situação e que tinha pedido pra passar uns dias ali em casa, e que ele tinha concordado ele passar uns dias ali em casa e que ele tinha arrumado o quarto pra ele dormir. Eu já fui logo questionando com ele o porquê que justamente ele arrumou o nosso quarto pra ele dormir, se tinha quarto de hóspede, colocasse ele dormir lá no quarto de hóspede. Ele respondeu que o quarto de hóspede só tinha um colchãozinho no chão, que não tinha cama e que o irmão dele não ia ficar muito à vontade. E que nesse momento difícil ele queria receber o irmão dele da melhor forma possível. Eu não concordei muito com a situação, não gostei dessa situação. Tentei convencer ele de colocar o irmão dele lá no quarto de visita, porém ele temou, eu acabei deixando. E eu mais ele fomos dormir no colchãozinho no chão lá no quarto de visita, enquanto o bonito irmão dele ficava no meu quarto e na minha cama. Meu marido falou que era uma coisa provisória, que em breve ele voltava com a mulher e que caso ele não voltasse com a mulher, se não desse certo, mas que ele tinha falado que ia arrumar um lugarzinho pra ele, que não ia ficar muito tempo ali não. Então eu falei assim: não, tá de boa, se é pouco tempo pode ficar, mesmo eu não concordando muito, né, mas era pouco tempo, eu acabei deixando pra não criar caso. Nisso o tempo foi passando e o bonito lá dentro da minha casa não saía mais pra trabalhar, com isso ele acabou sendo demitido e perdeu o emprego, tava comendo de graça, dormindo de graça na minha casa e o pior, no meu quarto. Passava o dia inteirinho lá dentro do meu quarto, não fazia nada, nem o prato que ele comia ele lavava. Eu fui questionar com meu marido porque o irmão dele ainda não tinha caçado um lugar pra morar, porque já fazia mais de 60 dias que ele tava ali. Ele tava sem trabalhar, não tava ajudando na despesa e o pior de tudo, nós trabalhávamos o dia inteiro, chegávamos de tarde, tinha que arrumar a casa, porque nem a casa ele organizava pra nós pra ajudar. Ele tava simplesmente dormindo de graça, comendo de graça e que eu não aguentava mais dormir no colchãozinho no chão, que eu queria de volta à minha cama. Ele falou pra mim ter mais empatia, que o irmão dele estava num momento difícil, muito delicado, que ele tinha perdido a família e que era pra mim esperar mais um pouco, que em breve a situação iria se resolver. Eu não queria aceitar de jeito nenhum, mas meu marido não me deu escolha, passou-se mais ou menos 15 dias, eu chego em casa e topo o bonito do irmão dele com safadeza com uma mulher à toa na minha cama. Pra mim isso foi a gota d'água, eu não aguentava mais a situação, achei aquilo desrespeitoso e estourei de uma vez, passei a mão num cabo de vassoura e coloquei ele, mas a mulher pra fora debaixo de pancada, e ainda joguei a sopa dele no meio da rua e mandei ele caçar um canto bem longe da minha família. O marido quando chegou ainda teve a audácia de falar comigo que eu não deveria ter feito aquilo com o coitado do irmão dele não, que ele tava sofrendo muito. Já olhei pro lado dele, mandei largar de ser besta e falei que o irmão dele tava aproveitando a nossa boa vontade, tava comendo e dormindo de graça dentro de casa enquanto ficava com safadeza e nós pagava as contas tudo. E que se ele tivesse achado ruim e quisesse acompanhar o irmão dele, que ele ficasse à vontade pra ir embora também. Tô certo ou tô errado, gente? Eu e meu marido agendamos uma viagem para estarmos fazendo agora nas férias do nosso trabalho. Seria a nossa primeira viagem juntos. Nem quando nós casamos nós viajamos, não tivemos tempo de fazer lua de mel devido ao trabalho, foi uma correria aqui só. Então nós estávamos com vontade de fazer essa viagem para passarmos um momento junto, relaxar, descansar um pouco, curtir um outro. Porém os planos foram por água abaixo logo no início, já acabou dando briga graças à bendita da minha sogra e o linguarudo do meu marido que não sabe ficar com a boca fechada. Essa viagem era para ser feita em casal, não era para ter terceiros no meio. E eu estava muito ansiosa por esse momento, gente. Eu esperei muito tempo para nós estarmos podendo fazer isso. Organizei tudo, organizei as bolsas, pedi uma amiga minha para estar olhando os nossos cachorros e dando uma olhada aqui na casa, ela é vizinha aqui, e não contei pra ninguém que nós íamos estar fazendo essa viagem. Porém, o meu marido deu na ideia de contar pra mãe dele pra onde nós estávamos indo, e como ela sempre quis conhecer Cabo Frio, ela quis ir também junto, e ele não negou. Nisso ele combinou tudo com ela sem eu saber, organizar as coisas direitinho, ela fez as malas, ele fez reserva pra ela no mesmo hotel que nós íamos ficar, e isso tudo sem falar comigo. Eu só fui descobrir que ela ia junto com nós no dia da viagem. Quando nós estávamos organizando as nossas malas no carro pra iniciar a viagem, chega a minha sogra aqui de mala e cuia, e eu sem entender nada. Eu já olhei pra ela e perguntei: uai, sogra, onde a senhora vai com essas bolsas? Ela olhou pra mim e falou: uai, meu filho não falou com você não, eu vou com vocês. Aquilo já deu uma olhada pro meu marido assim, já não agradando muito da situação. Isso eu olhei pra ela e falei: não tô sabendo de nada não, nem sabia que ele tinha falado com a senhora. Ela falou: ah, minha filha, eu sempre quis conhecer Cabo Frio, ele fez a reserva no mesmo hotel que vocês e estamos indo junto passar esse tempo lá. Eu dei um sorrisinho sem graça e por mais que eu não concordasse, eu fiquei calada. Até o momento de nós entrar no carro. Quando eu sentei no banco da frente, ela já veio, segurou na porta e falou assim: eu vou na frente. Você sabe que a preferência do banco da frente é pra mãe do motorista e ele é muito mais confortável, a viagem é longa e eu não vou me sentir bem no banco de trás. Tentei falar com ela que o banco da frente é lugar da esposa, porém não teve conversa, ela bateu o pé aqui no banco da frente. Eu decidi estar cancelando a viagem pra não ter mais esquentação de cabeça. Os dois arrumaram briga comigo e ficaram chateados. Vocês acham que eu fiz certo ou errado? A minha filha, que foi passar o final de semana na casa da avó dela, e a bonita teve coragem de negar comida pra uma criança. A minha sogra é uma mulher muito difícil de lidar, usurenta no útil. Pra dar tchau, ela dá tchau com a mão fechada, pra vocês terem noção do quanto que ela é segura e faz conta de pequenas coisas. Por causa disso, eu e o meu marido evitamos muito de ir na casa dela. Antes da nossa filha nascer, já teve vezes de nós irmos na casa dela e sair de lá sem almoçar, sem tomar um café, nem um copo de suco ela oferecia pra nós. Então nós evitamos de ficar indo muito lá. E quando nós vamos sempre fora do horário de refeição. Porém, a nossa filha foi crescendo e toda criança tem vontade de ir pra casa da avó, tem vontade de passar um tempo com a avó, e já fazia bastante tempo que ela vinha pedindo pra nós deixarmos ela ir pra lá. Isso, eu e meu marido conversamos, entramos em um acordo que se a mãe dele concordasse, pra mim tava tudo ok. Então ligamos pra minha sogra e perguntamos se a minha filha podia passar o final de semana lá, que ela estava pedindo há muito tempo, e ela queria bastante isso. Já que a minha sogra mora longe de nós íamos levar a criança a passar um pouquinho mais de tempo, só que não seria algo corriqueiro, não seria algo que nós faríamos direto. Seria uma vez só pra matar a curiosidade da menina que tava querendo ir. A minha filha tem 8 anos, então ela já estuda, aproveitamos o período das férias pra estar levando ela pra lá. Levamos ela no sábado de manhã, e o combinado era nós
nós pegarmos ela segunda de manhã na casa da avó dela. Porém, quando deu domingo à tarde, a minha filha ligou pra mim chorando, pedindo pelo amor de Deus que nós fôssemos buscar ela, que ela não estava aguentando mais ficar lá, que ela estava com muita fome. Eu perguntei se ela não estava comendo, ela disse que a avó dela estava deixando apenas ela fazer uma refeição por dia, que era almoçar, e ainda tinha a quantidade de comida que ela poderia comer, que era 2 colherzinhas de arroz e meia de feijão. Na mesma hora eu passei a mão na chave do meu carro e fui correndo buscar minha filha. Chegando lá eu disse umas verdades pra aquela velha e disse que nunca mais a minha filha ia passar momento nenhum na casa dela. Ela ainda tentou argumentar achando que estava certa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham da atitude. E o meu sogro que trocou a minha sogra pela ex-nora deles, e eu achei foi pouco ainda pra ela deixar de ser besta e parar de dar valor pra quem não vale nada. Ela nunca concordou e nem aceitou o filho dela ter separado da primeira esposa. Ela sempre achou que eles iam reatar. Porém, nesse período que eles estavam separados, ele acabou conhecendo eu. E assim nós iniciamos um relacionamento. Já fazia bastante tempo que ele estava separado dela, tinha mais de ano. E mesmo assim, a minha sogra culpava a mim por eles não terem retornado. Segundo ela, se eu não entro na vida dele, com certeza eles tinham reatado o relacionamento e eu estava só atrapalhando a família deles. Ela sempre fez questão de jogar na minha cara que família era uma instituição criada por Deus e que eu era usada pelo diabo para atrapalhar a família do filho dela. Que depois que eu entrei na vida do filho dela, eu atrapalhei a restauração do casamento. O problema, gente, é que eu não fui o pivô da separação. Eu não conheci o meu marido quando ele ainda estava casado com a ex-mulher dele. Quando eu conheci ele, já estava separado há tempo. Mas ela me tratava como se eu fosse a culpada. Como se já não bastasse ela jogar a culpa em mim do fim do relacionamento deles, toda vez que nós nos encontrávamos, ela me tratava muito mal. Ela me tratava igual um lixo. Pra ela, eu não valia nada. Pra piorar, ela fazia questão em todo almoço de família, em datas comemorativas, qualquer comemoração que tivesse, ela chamava a ex dele pra jantar, pra almoçar, pra participar das festividades. Ela preparava um lugar na mesa pro meu esposo, pra ex dele, pra todo mundo, mas não preparava um lugar na mesa pra mim e ainda impedia eu de sentar na mesa. Com isso, eu parei de ir nas comemorações e não precisei falar nada com meu marido. O meu marido também parou de ir porque ele não estava agradando da atitude da mãe dele e, inclusive, por várias vezes, ele chamou a atenção da mãe dele por fazer isso comigo. A partir do momento que nós paramos de frequentar a casa dela, ela fez questão de espalhar pra todo mundo que eu era uma megera, que eu não valia nada, que eu impedi o próprio filho dela de ir na casa dela, sendo que, como eu disse anteriormente, eu não proibi e nem impedi ele de ir na casa da mãe dele. Ele que viu que não convinha e parou de ir. Com isso, o tempo foi passando, nós paramos de lidar com ela, paramos de frequentar a casa dela, mas ela, mais a ex, o meu marido, continuava unha em carne. Vivia uma na casa da outra. Esses dias, a minha cunhada chegou aqui em casa pedindo pro meu marido que fosse até a casa da mãe dele, que ela estava precisando muito do apoio de todos os filhos nesse momento, que ela estava passando por um momento muito difícil. Quando meu marido perguntou o que houve, a minha cunhada disse que a minha sogra havia pego o meu sogro, mas a ex-nora dela com safadeza. Que o meu sogro, quando foi descoberto pela minha sogra, não pensou 2 vezes. Juntou as coisinhas dele e foi morar com a ex-nora, a ex-mulher do meu marido. Confesso pra vocês que eu achei bem feito. Ninguém mandou ela ficar dando moral pra quem não vale nada. E a minha prima, que invejava tanto meu relacionamento, que acabou fazendo um trabalho pra ficar com meu marido, só que no final das contas, ela acabou se arrependendo e pagando muito caro por essa atitude. Eu e minha prima fomos criadas juntas, crescemos muito próximas uma da outra, já que as nossas mães são irmãs gêmeas, inseparáveis, gostavam muito de ficar juntas, e nisso acabou que as filhas delas também cresceram juntas. Porém, a minha prima, desde jovem, sempre teve muita inveja de mim. Tudo que eu tinha, ela queria ter também. Apesar da minha mãe e a mãe delas serem irmãs gêmeas, elas casaram com caras com realidades diferentes. O meu pai tinha vida financeira muito melhor do que o meu tio. E com isso, consequentemente, eu tinha a vida um pouco melhor do que ela. Nós viajávamos bastante, o meu pai me dava bastante presentes. Quando a minha prima era pequena, a minha mãe acabava ficando com dó dela e pedia ao meu pai pra comprar algumas coisas que comprava pra mim, comprar pra ela também. E com isso, o tempo foi passando, ela foi se acostumando. De acordo com ela pegou um tamanhozinho, se não comprasse a mesma coisa que comprou pra mim, não comprasse pra ela, ela ficava revoltada, ficava brava, reclamava, pegava manha. E até em algumas das viagens nossas, ela acabava indo. Como a minha mãe é muito unida com a irmã dela, ela sempre arrumava um jeito de levar a irmã também, mesmo que pra isso ela tivesse que pagar a passagem. O tempo foi passando e nós crescemos assim. Ela queria tudo que eu tinha e às vezes ela conseguia. Algumas das coisas que eu tinha, ela conseguia. Inclusive, durante a nossa adolescência, ela roubou vários namoradinhos meus. Era eu começar a namorar com carinha, ela interessava por ele e arrumava um jeito de eu terminar pra ela ficar com ele. Mas na adolescência foi aqueles namoros bobos, sem importância, coisa de adolescente mesmo. Até que o tempo passou e eu conheci o meu futuro marido. Começamos a namorar e eu gostava muito dele, ele também gostava bastante de mim. E acredita, ela tentou de toda forma atrapalhar o nosso relacionamento. Só que os meus tios tiveram que mudar de cidade devido ao meu tio ter arrumado um emprego melhor. E com isso, eu acabei me casando com ele. Esse aí ela não conseguiu separar nós antes do casamento, não. Com o tempo, ela decidiu estar voltando pra nossa cidade. Nisso, eu já tinha 4 anos de casada, tinha um filho com o meu marido. E ela começou a invejar muito a minha vida, a minha família. E ela tentou investir pra cima dele de todo jeito. Como ela não conseguiu dessa forma, ela resolveu estar fazendo um trabalho pra que ele ficasse com ela. Através dessa amarração, ela conseguiu acabar com o meu casamento e ter ele pra ela. Mas não foi o que ela imaginava. Ele mudou completamente, virou um cara possessivo, agressivo, o que ele não era comigo, ciumento. E ela acabou descobrindo que não amava ele, que ela só queria ele por inveja porque ele estava comigo. Porém, nessa altura do campeonato, ele não queria abrir mão dela de jeito nenhum. Ele se tornou totalmente possessivo com ela. Faz menos de um mês que ela me confessou isso, desesperada, chorando muito, me pediu perdão, disse que estava arrependida, que sentia muito pelo que ela tinha feito e que queria sair dessa situação, porém, ele tinha ameaçado ela até de morte. Me diz aí o que vocês fariam nessa situação? Perdoaria ela? Tentaria
a ajudar ou deixaria ela colher o que plantou? E o meu marido que trouxe a prima dele para passar uns dias aqui em casa, e isso acabou com o nosso casamento. Eu estava na minha gestação e optei por estar fazendo cesárea porque eu queria fazer também a laqueadura de uma vez, porque eu não queria mais ter filhos. Então eu estava procurando alguém para ficar comigo. Já que a minha mãe mora um pouco longe, ia ficar difícil para ela, e a minha sogra estava passando por um problema de saúde, não poderia estar cuidando de mim e do meu filho recém-nascido. Quando foi se aproximando os dias do bebê nascer, a minha mãe ligou para mim, dizendo que a minha irmã mais velha tinha se disponibilizado de ficar comigo uns dias, desde que a minha mãe tomasse conta dos filhos dela. A minha mãe ligou para mim, falando se eu concordasse da minha irmã vir, que ela tomava conta dos meninos. Eu concordei de boa. Já que eu estava precisando muito de ajuda e até o momento eu não tinha achado ninguém pra ficar comigo, eu achei muito bom a minha irmã ter se oferecido. Conversei com meu marido, até o momento ele tinha concordado. A minha irmã veio, ficou comigo no hospital, cuidou super bem de mim, mais do bebê, e no dia que ganhamos alta, que nós chegamos em casa, eu já tinha uma surpresa desagradável. Lá estava o meu marido e a prima dele. Segundo ele, a prima dele que ia ajudar eu no pós-parto, que não precisava mais da minha irmã ficar ali. Eu achei aquilo um pouco estranho, questionei ele, falei que não precisava, que a minha irmã já tinha vindo de longe pra ficar comigo, que não precisava de ninguém. Aí ele arrumou desculpa, que a minha irmã tinha os filhos pra cuidar, que ia ficar muito difícil pra ela, que ela poderia ir embora no dia seguinte, que a prima dele ia cuidar de mim, mas do bebê. Eu acabei não discutindo com ele, já que no momento eu estava um pouco frágil. No dia seguinte, a minha irmã foi embora, só que eu não esperava que nos dias seguintes eu ia passar a maior raiva da minha vida. Nos primeiros dias ela não me ajudava como a minha irmã, mas pelo menos ela estava fazendo alguma coisa. Me ajudava ali com o bebê, me ajudava a levantar, trocava o bebê, dava banho no bebê, então já estava valendo. O que me incomodava eram as roupas que ela usava. Além de usar roupas extremamente curtas, ela gostava de estar sempre onde o meu marido estava. Começou a andar pra casa fora também enrolada na toalha depois que saía do banho, e eu não estava gostando nada dessa atitude, até cheguei a reclamar com meu marido. Ele falou que não tinha nada a ver, que ele me respeitava muito e respeitava a prima dele também. Até que um dia eu acabei dormindo na parte da tarde e acordei com uns barulhos estranhos. Levantei pé por pé e quando eu fui olhar, estavam os dois juntos no banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, ele já ficou assustado, já foi logo tentando explicar o que estava acontecendo. Ele disse que não era nada daquilo que eu estava pensando, que ele estava tomando banho e ela tirou a roupa e entrou no banheiro junto com ele e que não tinha acontecido nada. Ele jurou pela vida dele, pela vida dos pais dele, mas é claro que eu não caí nesse papinho e não acreditei nele. Coloquei os dois pra fora da minha casa no mesmo instante, não quis saber de conversa. Isso já faz muito tempo e até hoje ele jura que naquele dia não aconteceu nada entre eles. Porém, eu não acredito, porque foi ideia dele levar aquela mulher pra dentro da minha casa. Então aí tinha coisa assim. Vocês acham que eu fiz certo ou que eu estou errado? Uma coisa que eu detesto é quando a minha sogra vem aqui em casa. A casa é minha, porém quem quer mandar em tudo é ela. Vê se pode uma coisa dessa. Pra minha alegria, graças a Deus, ela mora longe. Mas pra minha felicidade, toda vez que ela decide vir aqui é pra passar o final de semana inteiro na minha casa. E o pior de tudo é que fica dando pitaco com coisa que não é da conta dela. Como é de costume, semana passada ela ligou pro meu marido avisando que ia passar o final de semana aqui com nós. O meu marido veio me avisar. Gente, eu já respirei fundo e já pensei comigo, meu Deus do céu, vai começar a tortura. Porém, eu não falei nada com ele, não. Infelizmente, a semana passou voando, o final de semana chegou e o meu marido foi buscar Cascavel na rodoviária. Eu não fui com ele porque eu estava dando faxina, já que eu trabalho a semana inteira e só sobra o final de semana pra me estar arrumando a casa. A megera chegou com cara de bosta, reparando tudo, olhou pra pia que estava com algumas vasilhas e já me soltou. Na minha época, as mulheres não deixavam a pia cheia de prato assim não, nem como as coisas estão mudadas, as mulheres de hoje em dia são bem desmazeladas. Aquilo eu já respirei fundo, falei assim, eu não vou falar nada, não vou começar com a briga já de início. Respirei fundo e fiquei calado, mas a vontade que me deu foi de pegar a bucha e o sabão e mandar ela lavar as vasilhas. Vocês pensam que parou por aí? Só que não, né, gente? Essa infeliz passou o dia inteiro me importunando e colocando defeito em tudo. Reclamou da comida, reclamou da organização da casa. Vocês não acreditam, ela teve coragem de trocar até os móveis da sala de posição, porque segundo ela, o sofá virado pro lado que estava abrindo muito o ambiente e não ficava legal. Ela teve coragem de colocar defeito até nos forros da minha cama, nos produtos que eu utilizo para estar lavando roupa, nos amaciantes, no sabão. Ela critica tudo. E vocês acham que o meu marido fez algo, que colocou a mãe dele no lugar dela? Não. Ele passou o dia inteiro no telefone fingindo que não estava vendo o que estava acontecendo. Eu já não estava aguentando mais ela querendo dar pitaco em tudo, querendo trocar os meus móveis de lugar, querendo que eu mudasse meu jeito de cozinhar, mudasse os meus temperos, mudasse os meus produtos de limpeza. Foi quando eu chamei meu marido de canto para conversar. Perguntei se ele não estava vendo o que estava acontecendo, se ele não ia falar nada com a mãe dele, se não ia colocar limites nela, porque toda vez que ela vem aqui é do mesmo jeito. Ela fica dando esse show e eu já não estava aguentando mais. O bonito olhou pra mim e falou que eu sabia que ela era assim, que esse era o jeito dela e que era só pra me relevar, que segunda-feira ela ia embora e as coisas voltavam ao normal. Aquilo me deu um ódio tão grande que eu quase explodi com meu marido. Deu vontade de colocar ele e a mãe dele pra fora aos berros. Porém, como minha mãe me deu bastante educação, me ensinou que roupa suja a gente se lava em casa sozinho, que a gente não briga na frente dos outros. Decidi então esperar a véia ir embora pra mim ter uma conversa bem séria com ele. E passei o resto do final de semana calada, sem dirigir a palavra a nenhum dos dois. Resumindo, segunda-feira chegou, ela foi embora, estou eu aqui voltando minhas coisas tudo pro lugar e aguardando o bonito chegar pra nós conversar. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam na minha situação. A sogra chegou aqui em casa, eu estava lavando roupa. Quando ela viu que eu estava lavando roupa na máquina, ela comentou, ué, Joelma, não sabia que você tinha comprado máquina, não? E eu disse pra ela que não tinha comprado, não, que eu ganhei de presente mês passado. Ela já foi perguntando logo quem deu a máquina de presente pra mim, que deve que estava com bastante dinheiro. Falei, foi seu filho, faz tempo que eu tô querendo uma máquina dessa. Ele pegou, me deu de presente de aniversário, tem me ajudado bastante. Ah, mas a mulher ficou brava e indignada com a situação. Já começou a gritar dentro da minha casa que o filho dela
dela era um safado e que ele não poderia ter feito isso com ela, que aquilo era falta de consideração, pois o aniversário dela tinha sido um mês antes e ele tinha dado de presente pra ela um tanquinho, sendo que ele sabia que o sonho dela também era ter uma máquina de lavar roupa. E pra mim, que não coloquei ele no mundo, que não sou mãe dele, que não sou sangue dele, ele deu uma máquina de lavar e pra ela ele deu um tanquinho, que ela ia reclamar com ele e que isso não ia ficar assim, que ele ia ter que dar uma máquina pra ela também. Eu peguei e respondi pra ela, já que a senhora quer uma máquina, por que a senhora não comprou uma até hoje? A senhora é aposentada, poderia comprar. Ou pede seu esposo, porque eu bem sei que meu sogro até hoje não te deu presente de aniversário. A velha ficou irritada, falando que nem ela e nem o marido dela tinha dinheiro pra comprar essas coisas e que o filho dela tinha que dar a ela também, já que tinha me dado, que tinha que considerar ela também. Eu falei, eu posso não ter o sangue dele, posso não ter colocado ele no mundo, mas sou esposa dele. E a senhora devia ser mais humilde e grata pelo que ganhou, pois o meu marido não tinha condições de te dar o tanquinho e nem de me dar a máquina, pois ele teve que parcelar todos os dois e agora vai ter que trabalhar muito pra conseguir pagar. A velha ficou pé da vida, foi embora resmungando. E agora eu tô aqui pensando, gente, será que ela tava certa que o meu marido tem a obrigação mesmo de dar uma máquina pra ela? Sabe aquela vizinha fofoqueira que sabe de tudo e ainda por cima é intrometida? Não sei se vocês têm uma vizinha assim. Aqui na minha rua, eu tenho uma assim que é a fofoqueira morta da rua. Nem sinto que ela é, mas parece que tá na folha de pagamento da prefeitura, porque ela toma conta de tudo que acontece aqui. Outro dia eu saí pra fora apenas pra colocar o lixo, porque era dia de coleta, tava com a cara toda amassada, descabelada, com roupa de dormir, e lá tava ela com a xícara de café na mão, porque ela é dessa, gente. Além de vigiar a rua, ainda vigia uma xícarazinha de café. Já olhou pra mim com aquela cara de deboche dela, deu bom dia e perguntou se eu não tinha espelho em casa, não, que aquilo não era jeito de eu sair na rua, não. Falei com ela que só tinha saído pra colocar o lixo, que eu não precisava me arrumar, não, que eu não lá ia passear, não era um evento colocar o lixo pra fora, não. Peguei e voltei pra dentro antes que ela puxasse mais assunto e eu acabasse ficando ainda mais irritado com ela. A desgramada da véia sabe as placas de todos os carros aqui da rua, quem chegou, quem saiu, quem brigou, quem separou. Um dia ela me parou pra dizer, você viu aquela moça lá do 14? Trocou de namorar de novo. E esse é bem mais novo que o outro, parece que tem moto. Falou moto como se fosse um crime federal, como se a menina estivesse com um cara apenas por interesse na motocicleta dele, que é a única coisa que ele tem. Semana passada, meu marido chegou do trabalho com sacola do mercado, ela já foi logo perguntando, tá comprando cerveja de novo? Eu peguei e falei com ela, tá fiscalizando o fígado dos moradores agora? A senhora não acha que se a senhora tomasse conta da sua vida era bem melhor do que ficar intrometendo na dinâmica de chamada? A véia já virou a cara e torceu o bico pro meu lado. Pior ainda foi o dia que eu resolvi pintar o meu portão de preto, parecia que eu tinha traído a pátria, que ela veio aqui reclamar comigo, que achou ousado e que eu não deveria ter pintado ele de preto, porque não combinou com a cor do resto da rua. Já olhei pra ela e falei, eu pintei foi o meu portão, não foi a avenida, não. A senhora deve estar bem sem o que fazer pra estar preocupada com o que eu faço, deixa eu fazer aqui na minha casa, cuida da pintura da sua casa, que eu cuido da pintura da minha. Hoje mesmo, enquanto eu tô aqui limpando, já vi a cortina dela balançando várias vezes, deve estar ali anotando quantos panos eu usei, quantos baldes de água, se o rodo tá em dia, se eu limpei os móveis, se eu tô cuidando da casa direito. Eu sei que aqui na rua ninguém consegue fazer absolutamente nada sem que ela veja. E você já teve ou tem uma vizinha que nem essa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Meu telefone que tocou hoje cedo e quando eu atendi era um cobrador perguntando se eu tinha o dinheiro da parcela nas mãos. Eu logo fui perguntando parcela do quê? Que eu lembro, eu não comprei nada esses dias. Ele disse que a minha sogra esteve lá na loja mais uma moça e comprou uma mesa e um fogão no meu nome. E que ele não viu problemas em estar vendendo no meu nome porque eu já tinha avaliado a minha sogra uma vez. Eu fiquei revoltada com ele e perguntei como ele pode ter vendido algo pra alguém no meu nome sem eu estar presente, sem eu ter assinado nada, sem a minha permissão, porque nem ligaram pra mim pra perguntar se podia ou não podia. E disse também que não ia pagar nada porque eu não tinha permitido que comprasse nada no meu nome. Ele disse que eu tinha que pagar, já que elas não pagaram a parcela, senão meu nome ia ficar sujo, porque estava no meu nome. Na mesma da hora, meu filho, já fechei a minha casa, passei a mão nos meninos e fui bater lá na porta da casa da minha sogra. Perguntei pra ela, que história é essa de comprar as coisas no meu nome sem a minha permissão? Ela falou, oxe. Perguntei pra ela que negócio era esse de comprar as coisas no meu nome sem a minha permissão. A jararaca já foi logo respondendo que a minha cunhada ia casar e estava precisando da mesa e do fogão e que não via problema, já que eu e o meu marido ganhamos muito bem e poderíamos sim dar isso de presente pra ela. Eu falei com a véia que se ela queria dar alguma coisa de presente pra ela, que desse com o dinheiro dela e que não achei nada bom ela ter comprado as coisas no meu nome sem ter me avisado. Perguntei pra véia se ela ia pagar as parcelas, ela falou que não, que tava sem dinheiro e que se eu não quisesse sujar o meu nome que eu pagasse. Já passei a mão no braço dela e fui arrastando ela pra rua e falei, tu vai agora na casa da minha cunhada buscar aqueles móveis comigo e devolver lá na loja. Ela não queria ir, eu ameacei dar um carinho nela. Chegando na casa da minha cunhada foi gritaria, pancadaria pra todo lado porque ela não queria devolver os móveis, mas eu fiz ela devolver debaixo de carinho. E ainda escutou um esporro meu e do vendedor da loja, que na próxima vez vamos chamar a polícia pra elas. Onde já se viu comprar as coisas no nome dos outros sem avisar, isso dá cadeia, gente. E o pior de tudo, ainda comprar pra mim pagar sem ter falado comigo. Vocês acham que eu agi certo ou que eu fiz errado? Deixa aqui nos comentários. Contei pra minha prima que o noivo dela estava metendo gaia nela, saí como errada na história, quase apanhei e a maioria dos parentes ainda ficaram contra mim. Senta aí que eu vou te contando essa história. Esse traste traía ela com várias meninas, inclusive algumas da própria congregação aonde eles congregavam. Todo mundo sabia disso, até os parentes, mas ninguém contava nada pra ela. Eles tinham um ano de relacionamento, sendo 6 meses de namoro e 6 meses de noivado. E desde o início ele nunca respeitou ela. Inclusive chegou a dar em cima de mim, porém eu sempre respeitei muito a minha prima e nunca me envolvi com ninguém comprometido. Com o casamento se aproximando, já que ninguém alertava ela, eu decidi dar uma de boa samaritana, contar toda a verdade e abrir os olhos dela. Porém o que eu não imaginava é que eu que ia ficar como errada nessa história ainda. Chamei ela pra ir à minha casa pra conversar e quando ela chegou, convidei ela pra estar indo até o meu quarto pra mim ter mais privacidade, pra estar falando com ela. Eu achei que eu estava fazendo uma boa coisa, já que nós éramos muito amigas, crescemos juntos, além de primas, né? Então eu pensei, vou estar fazendo uma boa ação e vou estar ajudando a minha prima a se livrar de um canalha. Contei pra ela todas as traições que eu sabia que ele tinha feito, né? Eu não sabia se tinha mais, as que eu sabia de fora da igreja, dentro da igreja, inclusive contei que ele deu em cima de mim. Mas essa mulher ficou virada no cão comigo quando eu acabei de contar. A reação dela não foi a que eu esperava. Além de não acreditar em mim, ela disse que isso tudo só podia ser inveja minha, que eu não estava conseguindo aceitar a felicidade dela, que ele era uma boa pessoa, que ela tinha orado muito pra Deus enviar um bom homem pra ela e que ele era um presente
presente de Deus na vida dela e eu só queria atrapalhar. Ela saiu de lá de casa muito brava comigo, dizendo pra mim ficar longe dela e do noivo dela, que nunca mais queria amizade e nem contato comigo. Pra piorar, ela contou tudo pro noivo dela, que veio tirar satisfação comigo e quase me agrediu. Os parentes todos ficaram sabendo que eu havia contado, ficaram todos contra mim. Disseram que eu não deveria ter me intrometido, que isso não era da minha conta. Resumo da história, eu fiquei como errada, perdi uma amizade, ela se casou com ele e hoje come o pão que o diabo amassou. Será que eu realmente agi errado, gente? Ele vendeu casa, vendeu carro, pegou tudo que nós tínhamos e foi morar com a novinha, deixando eu e os filhos dele sem nada. Eu trabalhei que nem uma doida pra criar os nossos filhos sozinha, não deixar faltar nada pra eles e dar uma vida digna pros nossos filhos. Trabalhava dando faxina, lavando roupa pra fora, até capinando lote eu trabalhei pra poder criar os nossos filhos. Com o passar do tempo e muita dificuldade, eu consegui comprar um lote pra mim e pros meus filhos à prestação. Quando finalmente eu terminei de pagar o lote, eu comecei a construir o nosso barraco. Os anos se passaram e eu trabalhei nos piores serviços que vocês possam imaginar, já que eu não tinha estudo pra pegar um emprego melhorzinho. E com muito esforço e ajuda de Deus, eu consegui vencer, eu criei os meus 3 filhos sem a ajuda de ninguém. Quando é agora, depois de muito tempo sem ver o traste, ele resolve aparecer aqui na porta da minha casa, falando que eu tinha que cuidar dele, que ele estava muito doente e debilitado e que ele precisava de ajuda e não tinha quem cuidasse dele. Quando eu perguntei pra ele onde estava o dinheiro das coisas que ele vendeu pra ir embora com a novinha e onde estava ela que não estava cuidando dele, porque a partir de agora a obrigação era dela, ele disse que ela tinha ido embora depois que ele ficou doente e não tinha mais nada pra oferecer pra ela. Eu falei pra ele se virar, já que ele tinha feito as escolhas dele e abandonado eu e os filhos dele pequenos sem nada, e que durante esse período todo ele nunca pagou pensão para as crianças, ele nunca procurou saber dos filhos dele, nunca procurou saber como nós estávamos e nem ajudou nós com nada. Ele respondeu que se eu não ajudasse ele por bem, que eu ia ajudar por mal, que ele ia entrar na justiça e exigir que eu aceitasse ele dentro de casa, já que ele estava muito debilitado, não conseguia trabalhar e não podia se manter sozinho. Eu fiquei revoltada com ele, coloquei ele para correr debaixo de carinho e os meus filhos ficaram com raiva de mim, dizendo que eu tinha a obrigação de ajudar o pai deles neste momento difícil. E agora eu estou sem saber o que fazer. Me diz aí o que vocês fariam nessa situação.